Bom dia pessoal. Bem-vindos a 2026. Eu desejo a todos um feliz ano novo. Espero que tenham passado muito bem essa virada de ano. E conforme a gente já sabia, a liquidez no mercado permanece muito baixa durante esse período. Então o Bitcoin ele praticamente não fez nada entre o 9 de dezembro, né, e agora 5 de janeiro. A gente está basicamente andando de lado, presos numa região de lateralização, mas ainda dando primeiros sinais de recuperação, certo? Um movimento um pouco parecido com o que foi na virada de ano de 2023, salvo engano, foi. Cadê o ponto onde eu estava interessado em ver aqui? Foi aqui mais ou menos quando estava aqui nessa virada de ano, uma alta bem gradual, bem leve. E no dia na segunda semana de janeiro surgiu mais liquidez no mercado, o mercado começou a reagir. Se a gente pegar a região aqui também da virada de ano de dezembro de 23 para 24, a gente também teve esse mesmo movimento, só que naquela oportunidade a gente teve um rompimento para baixo, depois recuperarmos a liquidez para cima. Mas o relevante é saber que esse movimento nesse entremeio aqui, ele não é muito relevante não, certo? A partir de hoje a gente começa a perceber um pouco mais de liquidez. Essa semana ainda não é tão expressiva assim. Na semana seguinte começa mesmo, o pessoal começa a voltar a operar nos mercados e a gente começa a ver mais movimentos interessantes. Por enquanto, o Bitcoin ele estava, né, em um triângulo. A gente estava observando esse triângulo aqui. Ele ameaçou romper uma vez, falhou. Depois ele volta, faz um suporte acima da linha de tendência e começa um movimento de alta, ainda muito tímido, certo? Se a gente observar desse ponto de vista, parece que a gente está num triângulo simétrico, um ascendente de alta, aliás. Só que tudo depende de a gente conseguir romper essa região, que a gente está novamente nela, mais uma vez nela. Já vai ser aqui são candles de 4 horas, se a gente for observar pelo candle diário, já vai ser a talvez terceira ou quarta tentativa aí que a gente tem de romper essa região. Ainda sem muita expressividade. A gente conseguiu voltar acima da média de 70. A gente está testando de 50 agora. Então a região também de resistência. Confluindo com aquela nossa análise da retração de Fibonacci, que nós estávamos falando que qualquer mudança no preço que é relevante, a gente precisa romper primeiro a retração do último movimento de queda, ou seja, rompermos aqui essa região que está marcada pelo quadrado laranja, até 96.200, a gente ainda tem bastante resistência, e depois, em um segundo momento, se nós conseguirmos romper essa região, a gente teria que enfrentar a próxima resistência, que é do movimento de queda completo, que está lá entre 100 mil e 106 mil, e que é basicamente a nossa muralha de Troia. Agora. Certo? Então a gente tem que observar o movimento ao longo do dia. Como eu disse para vocês, ainda não tem muita liquidez no mercado para a gente ficar muito animado com qualquer coisa por enquanto. Cadê Bollinger aqui? Bollinger não, cadê o Squeeze Momentum? Muito tímido, vocês podem observar. Muito tímido, pouco volume. Então isso aqui é bem inexpressivo ainda. E apesar de ser um movimento inexpressivo, a gente tem um RSI diário que está em 65 agora, ou seja, indicando o início de uma tendência de alta, de recuperação de uma tendência de alta. Isso, por um lado, é bom, mas por outro lado é ruim, porque o RSI, então, pra gente tá. O RSI pra gente, então, ele tá no diário. Ele tá entrando em região de sobrecompra, começando a entrar agora. Significa que se viesse uma correção agora, a gente teria muito espaço para poder corrigir. E realmente o RSI está sendo empurrado para baixo. Quando o preço sobe, ele é empurrado para baixo. Então a gente teria um ponto de correção mais fundo. Está quase tocando aqui nessa mesma região, vocês podem observar.
essa primeira zona de RSI sobrecomprado, ela fica bem aqui, ó, nessa linha mais clara. É onde o preço costuma ficar tocando e resistindo. Ele costuma tocar sempre essa região e resistindo, ou seja, a não ser que tenha uma tendência muito clara de alta, como foi aqui ele fica sempre tocando como uma forma de resistência. A gente está quase chegando lá. Então a gente tem que realmente esperar para poder ver como é que o preço vai reagir quando ele chegar nessa região. Gráfico mensal. A gente fez no RSI um fundo mais baixo do que os fundos anteriores. Tivemos uma queda expressiva do RSI mensal até a região de 53, mais ou menos 52. O que não é típico, não é um pouco típico de um momento de bull market. Como eu disse para vocês, o ciclo está um pouco tanto diferente dos demais, que era esperado. Quando a gente olha pelo squeeze momento no mensal, a gente continua tendo um enfraquecimento da força de alta, certo? Mas o mensal, como vocês podem ver, ele não é um padrão do histograma muito claro. Então, eu só observo mesmo em relação à cor que ele está, o tamanho do candle, não o padrão do histograma, porque eu só quero saber assim, se está surgindo a força de compra ou não. Por enquanto, ela está decrescendo, certo? Será que eu tenho acesso ao gráfico de 12 meses? Eu acho que talvez tenha. Por que o gráfico de 12 meses é interessante a gente olhar? Assim, você olha para o gráfico de 12 meses do Bitcoin, você não tem nenhuma sombra de dúvida que o Bitcoin está em alta, né? Assim, obviamente chega a ser ridículo. Mas o que eu gosto de observar no gráfico anual do Bitcoin sempre que ele fecha é observar quais são os mínimos do ano retrasado, certo? Para saber se a gente tem nossos mínimos aqui em 75 mil, que é literalmente o ponto de onde, se fosse testado hoje e perdido, seria um bear market, seria perder o mínimo do ano passado. E o ponto máximo para o início de um bull market, 127 mil. É um movimento muito amplo. A gente está falando de uma diferença de 70%. Certo? Mas do ponto de vista macro, qualquer movimentação de preço entre essas duas regiões ainda é um ano lateral. Não é um ano de alta nem um ano de baixa. Então, para a gente poder iniciar um bear, perder 75, começar um bull, superar 127, o que ficar entre os dois é água com salsicha. Certo? A gente teve um ano bem diferente, né? Vocês podem observar que os candles do Bitcoin, os candles anuais do Bitcoin, eles costumam ser muito amplos. Muito. Candles que tem tamanho de 2.665%. No caso, esse aqui foi de queda, e no ano seguinte ele vai lá e corrige 83%. Aí você tem um próximo ano, um candle de 338%. Candles amplos. Aí você tem um ano que foi um candle pequeno, muito pequenininho, indicando que a volatilidade do Bitcoin está reduzindo cada vez mais, o que já era esperado. Realmente, assim, é um candle foi um ano atípico, vamos colocar assim. A impaciência deve ter reinado reinou entre as pessoas, simplesmente porque a gente não está acostumado com esse tipo de configuração, né? Todo mundo está acostumado com Bitcoin volátil. E realmente foi um ano de pouca volatilidade. Vou deixar aqui as marcas para o mensal, só para salvar aqui. Deixa eu ver como é que tá. Médias tão distantes, as médias relevantes. Bollinger mensal está mantido. Ou seja, nós seguramos, está segurando pelo menos por enquanto nos 90 mil. Segurando o Bollinger, a gente está tranquilo de um bear market por enquanto. Por enquanto. O mês está só começando. A mínima do mês passado é 94.781. E é lá que o preço vai encontrar a maior resistência agora, que
que é basicamente aquela resistência nossa lá que eu mencionei para vocês naquele retângulo laranja. Então, por enquanto, pelo menos o cheiro que tem agora no ar é um cheiro de recuperação do mercado em direção à próxima resistência, que é o 100 mil. O Bollinger semanal está em 102. É onde nós vamos realmente encontrar a muralha de Troia, aonde que realmente a gente vai saber, a gente vai ter uma decisão no mercado. Certo? Médias semanais, a gente ainda está distante da média de 50. Desculpa, essa é a média de amarela, a média de 70, não de 50, estou confundindo. A gente está distante da média de 70. E vai ser, mais uma vez, exatamente 96 aqui e 461. É onde está essa média. E quando você puxa o Fibonacci do movimento de queda, exatamente onde está o 068. Cara, são muitas resistências, muitas. Quando o preço cai muito rápido, assim, ele vai ficando preso abaixo de resistências. Isso é muito complicado. Eu não espero uma recuperação rápida, não. Eu espero uma recuperação lenta e gradual. Quando você observa... Um evento importante é saber o squeeze momento do semanal. Olha, então, isso aqui é importante. Duas coisas importantes, relevantes. Primeira coisa, semanal, RSI, a gente está tocando na média do RSI agora. Zona de resistência também. Quando a gente olha no squeeze momento, finalmente a gente teve nossos candles vermelho escuro. Então a gente precisa que esses candles vermelhos escuros não coincidam com mais queda. É exatamente agora que o preço tem que se recuperar. Exatamente nessas três próximas semanas, que o preço tem que se recuperar e voltar pelo menos para a região de cento e poucos mil. 102, 100 mil, 107, toda aquela região ali que nós vimos aqui que tem várias análises confluindo para uma região de resistência. Claro, tudo depende também de vencermos as resistências menores, que também estão muito fortes. E vocês puderam ver no gráfico diário que nós não temos ainda força nenhuma de compra relevante no mercado. Pouco volume. A gente quer ver volumes no histograma que peguem pelo menos essa região aqui. Certo? Por enquanto, nada disso. Claro, grandes forças de altas rompem essa região, mas a média desses topos aqui vai ser por volta dessa região. A gente tem que ver uma alta que chegue lá. Por enquanto, isso não está acontecendo. Ok? Olha só o Bollinger diário aqui para ver se... o Bollinger diário. Primeira vez em algum tempo já que a gente está empurrando ele para cima. Isso é um bom sinal. Então, assim, se eu for condensar toda a análise em uma análise única, seria que tudo indica pra gente que o Bitcoin vai vir buscar essa região dos 100 mil dólares nas próximas 2 semanas, para depois construir um fundo mais alto, com sorte acima dos 95, que agora está sendo a resistência, para depois vir testar aqui essa região. Eu diria que esse é o movimento mais provável. O movimento menos provável é que ele simplesmente rompa essa região, venha aqui e faça isso aqui. Certo? Esse é um movimento menos provável. Certo? E o terceiro movimento mais improvável ainda, que ele não consiga vencer essa resistência, perca essa região aqui e venha tocar nessa linha de tendência para depois ele continuar o movimento, certo? Mas em uma quarta possibilidade, ele vai perder essa região aqui, tocar aqui, para depois ele se decidir. Se eu fosse escolher um desses movimentos, eu escolheria o de amarelo, mas estatisticamente falando, a diferença entre eles é muito pequena, porque a gente tem pouca informação ainda, a gente tem pouca liquidez.
Então, para a gente poder ter certeza de qual dos quatro vai acontecer, a gente precisa observar o preço do Bitcoin quando entrar liquidez no mercado. E entrar liquidez no mercado significa entrar volume no mercado. Entrar volume no mercado significa que na hora que eu abrir o Squeeze Momentum aqui, vai ter candles mais expressivos, que por enquanto não está tendo, certo? Não é mais aqueles movimentos amplos e grandes, igual esses movimentos estão ficando cada vez mais em topos e mais baixos fundos, menos expressivos também. Você vê que é como se ele tivesse no Squeeze Momentum, ele tivesse como se ele estivesse fazendo uma espécie de triângulo. Isso é o preço se espremendo, entendeu? Isso é o preço se espremendo. Cadê meu desenho, poxa? Cadê a ferramenta de desenho? Tava aqui agora. Ah, tá. Como se ele estivesse espremendo. Por enquanto, então, fica liquidez. A gente está observando os próximos passos. O que o Bitcoin resolve fazer. Vamos saber nas próximas 2 semanas. Certo? Qualquer novidade, eu apareço aqui. Conto para vocês. Mas por enquanto, realmente não vale a pena ficar gastando muito tempo com análise gráfica, porque simplesmente o preço do Bitcoin ainda não tem gente interessada nele ainda o suficiente para a gente saber se realmente está tendo uma movimentação de verdade ou se é só liquidez baixa que está gerando algum tipo de movimento, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.